gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Oi pessoal, tudo bem? Professor Cláudio Chandelli aqui da Valdemar Alcântara, da EP Valdemar Alcântara, governador Valdemar Alcântara de Ubajara. Essa é para o pessoal do primeiro ano, tudo bem, gente? Nós estamos trabalhando aqui a filosofia da história e o tema de hoje é o pensamento científico, pessoal. Olha que tema legal, o pensamento científico. E esse tema, pensamento científico, é um tema interessante, porque nós já vimos em aulas anteriores a relação que existe entre a filosofia, entre a ciência, entre a arte. São relações interessantes, porque são conhecimentos fechados. Aliás, perdão, conhecimentos que são abertos, desculpe. Conhecimentos fechados é o conhecimento mítico, conhecimento religioso. Esses são conhecimentos fechados que não dá para ter diálogo com a filosofia, com a ciência e com a arte. E nós falamos dessa relação, filosofia, ciência e arte. E como já falamos da filosofia, vamos falar agora da ciência, do pensamento científico, para que possamos nos inteirar do que seria esse pensamento científico, pessoal. Tá? Então o tema é o pensamento científico, pessoal. Então vamos nessa, que é bom a beça, e me entenda agora aqui, o que seria esse pensamento científico, pessoal? É o pensamento da ciência, é a ciência. É um pensamento que investiga os fenômenos da natureza, ou seja, a natureza ela passa a ser investigada, todos os seus fenômenos são investigados e através da investigação desses fenômenos da natureza se cria um conhecimento sobre ela, sobre a própria natureza. A natureza vai receber uma informação e será criado um conhecimento sobre a natureza depois de investigados os fenômenos da natureza. Aí nós temos um processo que é um processo de experimentação. Tudo passa pelo crivo da experiência, pessoal. É importante entender que tudo passa pelo crivo da experiência. Nós temos esse tipo de conhecimento que é gerado através da investigação da natureza, através da criação do conhecimento sobre a própria natureza, através do processo, que é o processo de experimentação, da experiência em si. Isso vai gerar um conhecimento, que é o conhecimento sistemático e o conhecimento metódico. Então, o pensamento científico, ele é o quê? Ele é um pensamento que tem um tipo de conhecimento, dois tipos de conhecimento. É o conhecimento que é sistemático e o conhecimento que é metódico, pessoal. Sistemático e metódico. Quando eu vou me referir ao pensamento científico sistemático, eu estou dizendo que ele é organizado. Eu estou dizendo que o pensamento sistemático é um pensamento organizado, que relaciona as partes que compõem tal conhecimento. Então ele parte de um sistema, ele parte de uma organização, ele parte de relacionar tudo aquilo que compõe, cada parte compõe o conhecimento. Então por isso que eu posso dizer que o pensamento científico, ele é um pensamento sistemático, ele é um pensamento organizado, tá? Esse pensamento científico que é sistemático, organizado, que relaciona as partes que compõem o conhecimento, ele também é nada mais nada menos que um pensamento metódico. Ele é um pensamento metódico. Então, veja bem, o pensamento científico ele é sistemático e metódico. Sistemático, organizado. As partes se relacionam entre si, compõem o conhecimento da ideia de sistema de organização. Já o metódico é um pensamento que tem um método, que tem um caminho. Ele tem um caminho, ele tem uma via a seguir, uma estrada a ser trilhada e vai precisar de um método, de um procedimento, certo? E esse método, esse procedimento, ele vai utilizar o quê? Ferramentas. São utilizadas várias ferramentas dentro desse método de conhecimento, dentro do caminho que se segue, trabalhando o método, utilizando essas ferramentas, que vai gerar o quê? Na produção de resultados. Então, o pensamento científico, que é sistemático, que é organizado, que relaciona as partes que compõem o conhecimento, ele também é metódico, porque ele tem um caminho, ele segue um método, ele utiliza ferramentas e ele trabalha com resultados, ele busca os resultados, certo? E aí,
Quando eu vou falar do pensamento científico e eu vou reforçar um pouco mais esse pensamento científico, eu vou ter que começar falando da ciência onde trabalhou-se na antiguidade, né? A gente tem a ciência da antiguidade grega, Grécia, uma ciência prática, através da construção das pirâmides, né? Os monumentos, a grande arquitetura egípcia, tudo ali que o Egito na questão prática, né? E dentro dessa... Aliás, eu quero só aqui recapitular aqui. Quando eu falei da ciência da antiguidade, eu fui passando pela Grécia, né? Eu falei aqui do Egito, só desculpa um pouquinho. Quando eu falei aqui da Grécia, eu quero dizer que começa lá com aquele conceito de doxa e de episteme. Doxa é a opinião. Conhecimento que não é sistemático, que não é metódico, é o pensamento, a opinião, é o senso comum, aquilo que a pessoa pensa, que ela acha. Já a episteme, ela é um conhecimento racional, ela é um conhecimento que ela já vai ser sistemática, já vai ser metódica, né? Porque a episteme é sistemática e metódica. A episteme é um conhecimento racional, né? Ela tem uma base na observação, sendo que esse conhecimento gerado pela que a episteme fala é um conhecimento sistemático e metódico, com base na observação, sistemático e metódico, com base na observação. Agora sim, ciência egípcia, né, que temos a parte prática, e a ciência grega, que é a teórica, né? Na ciência egípcia, como eu falei que anteriormente, até troquei pela ciência grega no início aí, ela é a prática, ela é a parte realmente do que se faz. E a ciência grega, ela é teórica, ela abstrai, ela é o pensamento, a abstração do pensamento, ela gera conclusões, certo? E dentro desse pensamento científico, nós temos o quê? Quando a gente vai falar da ciência grega, não podemos esquecer os pré-socráticos, os primeiros gregos, né? Os primeiros filósofos gregos da ciência da natureza. Eles buscavam o quê? Entender a física, que era o estudo das leis que regem a natureza. A física, ela é o estudo das leis que regem a natureza, certo, pessoal? E esse estudo das leis que regem a natureza, física, chamado de physis. Física vem do grego physis, quer dizer natureza. Natureza. E aí nós temos três termos interessantes para entender um pouco a ciência. A physis, que é a natureza, o arqué, que é o princípio, e o logos, que é a razão, que é a hipótese racional. A physis, pessoal, a física, que é a natureza, volta aqui um pouquinho o slide, a physis é a natureza. Tudo se começou observando a natureza. Os primeiros filósofos buscavam encontrar algo que fosse a origem de todas as coisas, que fosse o princípio de todas as coisas, uma substância geradora, uma massa geradora, algo que seria a origem de tudo. E eles chamaram isso aí de arqué. A palavra arqué quer dizer princípio, pessoal. E temos aí o logos, né? O logos, que é a razão, ou seja, todo conhecimento, tudo que a gente queria, tinha que estar dentro da physis, tinha que ter uma origem, um arqué, um princípio, e tinha que haver uma explicação racional, via logos. Então, essa é a base do pensamento científico, segundo os gregos, lá no início, lá no século IV, VI a.C., tá? Passando mais adiante, nós temos aqui um grande dilema, que é a busca do método entre o racionalismo e o empirismo. O racionalismo diz que a fonte é a razão, e o empirismo diz que a fonte é a experiência. E quando eu trabalho racionalismo e empirismo, que são as fontes do conhecimento, eu preciso trabalhar os elementos do processo de conhecimento, que são o quê? Sujeito e objeto. Sujeito e objeto são elementos do processo de conhecimento. Quando o sujeito está prevalecendo, tem ali um idealismo, um racionalismo. Quando o objeto está prevalecendo, temos um realismo, mais para o empirismo. Então, toda relação de conhecimento, nós temos elementos do processo, que são sujeito e objeto. Temos as fontes do processo de conhecimento, que é o racionalismo e o empirismo. O racionalismo vai dizer que a razão, todo o processo de conhecimento se inicia pela razão. E o empirismo vai dizer que todo o processo de conhecimento vai se iniciar pela experiência, pelas sensações, pelos sentidos. Tá? Nós temos aí as possibilidades do conhecimento. Quando eu falo em possibilidades, estou falando sobre dogmatismo, ou seja, dogmatismo quer dizer que existem certezas que são absolutas, os dogmas, né? Falamos bem sobre isso aí. Já temos do outro lado o ceticismo, que não vai ter certeza alguma, põe tudo em dúvida. Temos o probabilismo, que não deixa de ser uma espécie de ceticismo, que vai dizer que não existem verdades certas, mas verdades prováveis. E o pragmatismo, que vai dizer
que existem verdades que são outras e práticas. Então nós temos aqui elementos do conhecimento, sujeito-objeto, fontes do processo de conhecimento, racionalismo e empirismo, possibilidades do conhecimento, dogmatismo, ceticismo, probabilismo e pragmatismo. Voltando aqui, em relação, nós temos aqui o racionalismo, que eu trabalho a questão do Descartes e a dúvida metódica. O Descartes vai dizer que tudo começa com a dúvida. O ponto de partida para chegar ao conhecimento, segundo a visão do Descartes, é a dúvida metódica. Ele vai dizer que nós temos que duvidar de tudo, menos uma coisa, de que nós duvidamos. Se nós duvidamos, nós pensamos. Está aí aquela expressão dele, cogito ergo sum, penso, logo existo. Nunca duvida do que você pensa, que você é um ser pensante. Res cogitans, que ele fala. Penso, logo existo. Então Descartes vai dizer que a matemática parece oferecer um modelo verdadeiramente confiável para se chegar ao conhecimento. E sempre tendo como ponto de partida a dúvida. Não a dúvida que vem do ceticismo, duvidar por duvidar, mas uma dúvida para se chegar a uma certeza. Em contraposição ao Descartes, nós temos aqui o Francis Bacon, a gente chama de Chico Toisin, né? Francis Bacon. Ele vem com um método experimental, um método indutivo. Ele já não parte do racional, ele parte da experiência, ele parte do empirismo, né? E vai trabalhar um método por indução, um método experimental. Bacon vai dizer que é importante termos esse método experimental, partir para a experiência, ou seja, observar os fenômenos, coletar os dados, ali, levantar hipóteses, mas essas hipóteses têm que passar pelo crivo da experiência, tem que haver essa experiência, né? Então, quando a gente vê essa questão do pensamento científico, nós percebemos a questão do Descartes, o Bacon. Descartes, o pai do racionalismo, e o Bacon com o empirismo. Mas na frente iremos falar outros pensadores racionalistas e outros pensadores empiristas, certo? Eu queria falar sobre vocês isso aí, primeira parte aí do que é o pensamento científico, né? Eu vou gravar daqui a pouquinho um pequeno vídeo, já sem slide, fazendo um comentário sobre o que nós trabalhamos aqui, tá bom? E aqui as atividades, quais são os elementos do processo de conhecimento, pessoal? Falei há pouco tempo aqui, dentro da relação científica do conhecimento, os elementos do processo de conhecer são o quê? Dois, né, gente? Sujeito e objeto. Tá aqui. Sujeito e objeto são elementos do processo de conhecimento, tá? Qual a diferença entre doxa e episteme? Quando eu falo em doxa e episteme, nós temos aqui a diferença. A doxa é o que, pessoal? É a opinião, aquele saber ali esporádico e tal. A episteme é um saber diferente, é um saber sistemático, metódico. Então a resposta seria o quê? Doxa. Opinião baseada onde? As observações cotidianas. A doxa é aquela opinião que se trabalha no dia a dia. Você observa as coisas cotidianamente, no dia a dia, de uma forma esporádica, mas não tem método, não tem sistema, não é metódica, não é sistemática, tá? Já a episteme não. A episteme ela vai indicar o conhecimento racional, com base aqui na observação. Tem base na observação da mesma forma que a doxa. Veja bem, a doxa tem base na observação. Só que as observações da doxa são observações cotidianas, do dia a dia, que não tem método e não tem sistematização. Já a episteme não. Base na observação também, como a doxa, só que construída de quê? De uma forma, de uma maneira sistemática. Falamos sobre isso aí, né, que a ciência é sistemática, organizada, relaciona as partes que compõem conhecimento, e metódica, né, que tem o quê? Um caminho, um método, procedimento, tá certo? Utilizando ferramentas, né, e buscando resultados. Então essa é a diferença entre a opinião, né, entre doxa, opinião, e episteme, que é o conhecimento científico. Tá? Terceira questão aqui, como seria o conhecimento científico segundo os gregos, pessoal? Bom, vamos lá, né? Seria aquele que chamamos de física. Os gregos começaram a trabalhar a ciência de uma forma natural. O naturalismo, buscavam encontrar a origem de tudo, as respostas dentro da natureza. A palavra natureza vem do grego physis, que quer dizer física. Física quer dizer natureza, physis, né? E a busca pelo arquê, que era o princípio de todas as coisas, via logos, usando a razão. Então é aquilo que chamamos de physis, buscando um arquê, um princípio originador de tudo, via logos, via razão. Tá bom? Fazendo a semana aí, pois para Deus nada é impossível. São Lucas, né? Gente, nada é impossível. Se a pandemia acabar, tudo mudar, você chegar lá, alcançar os seus alvos, os seus objetivos. E estamos juntos, porque daí vier. E valeu! Eu só quero que você me entenda. Não saia de casa nessa quarentena.
Beijão, tchau pessoal, fique com Deus. Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo adicional, né? Vocês vão me ver aí, só para comentar essa aula de hoje. Valeu! GWA em ação.